Fala galerinha cervejeira, e aí, tudo beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso programa de conteúdo Sua Bia. Me chamo Patrick Mondo e sou sócio e cervejeiro da cervejaria Ertezone. Hoje o nosso tema aqui é sobre lúpulo. Vai ver o que é o lúpulo, vai ver um pouquinho da história do lúpulo, a gente vai ver por que o lúpulo é tão importante para a produção de cerveja, qual é o cultivo do lúpulo, o que o lúpulo é em si. Vamos ver as formas de apresentação do lúpulo, como que o cervejeiro pode receber esse lúpulo para produzir cerveja. E vamos ver um pouquinho da química do lúpulo e as variedades de lúpulos que a gente tem. Beleza? Hoje eu trouxe aqui a nossa Maine NEIPA para me acompanhar nesse vídeo, justamente porque ela é uma cerveja que está carregada de lúpulos. Tem um punch de aroma de lúpulos essa cerveja aqui. Beleza? Vamos lá? Vamos lá então, galerinha. Antes do lúpulo ser utilizado na cerveja, os cervejeiros utilizavam um mix de erva para poder saborizar essa cerveja, né? Porque cerveja sem um lúpulo, sem esse mix de erva, ela é simplesmente um caldo doce alcoólico, né? Então, os cervejeiros costumavam utilizar lá na época um mix de erva que se chamava Gruit para poder saborizar um pouco mais essa cerveja e ela ser um pouco mais agradável de ser tomada. E só no século XII, quando a monja alemã, fazendo suas pesquisas sobre a produção de cerveja, porque naquela época a cerveja era muito produzida pelas mulheres, inclusive, Hildegard von Bingen foi quem registrou a primeira vez a utilização de lúpulo numa cerveja. É claro que já se conhecia a planta anteriormente a isso, porém ela não era realmente utilizada na cerveja. E o primeiro registro então foi com essa monja alemã, Hildegard von Bingen. Ele se popularizou muito na escola alemã, por trazer propriedades que preservavam mais a cerveja naquela época. E já na escola belga ele acabou não sendo muito bem visto, assim. Os cervejeiros belgas gostavam muito de continuar utilizando o Gruit, o mix de ervas ali na cerveja. Foi introduzido só na escola inglesa a partir do século XV, vindo da Europa continental, e só no século XV ele foi inserido então na escola inglesa. E mais ou menos nessa época, quando os colonizadores ingleses chegam nos Estados Unidos, também começa a introdução desse ingrediente lá nos Estados Unidos. E até o século XX, uma curiosidade aí, só se conhecia algumas dezenas de variedades de lúpulo. Por volta de 20 a 30 variedades de lúpulos era o que se conhecia até o início do século XX. E qual é a importância do lúpulo na produção de cerveja? Inicialmente o lúpulo foi utilizado na cerveja para conferir à cerveja propriedades bacteriológicas. O lúpulo tem essa propriedade de inibir o crescimento bacteriológico e isso propiciou lá na Alemanha, principalmente, depois na escola inglesa, belga, propiciou um tempo de vida útil maior para as cervejas e proporcionou então que esses cervejeiros conseguissem até levar essas cervejas durante suas viagens, suas navegações e inclusive essa é a historinha clássica da India Pale Ale, que é uma cerveja carregada de lúpulo justamente por conferir essas propriedades bacteriológicas para a cerveja. O lúpulo ele é a principal fonte de amargor para a cerveja, é ele que vai trazer o amargor característico para a cerveja, que é medido pela escala IBU, né? O Index Bitter Unit, né? Que é a escala que mede o amargor. Quanto maior esse número, maior vai ser o amargor. Isso pode ser calculado conforme, depois a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe disso, conforme a quantidade de resinas que tem no lúpulo e o tempo de produção e tal. Então é ele que vai conferir esse amargor principal para a cerveja. E hoje em dia o lúpulo é muito, muito estudado mesmo por conta do seu potencial aromático que ele traz para a cerveja. Essa nossa cerveja aqui, a New England IPA, é uma cerveja que realmente traz um potencial aromático muito, muito interessante. Um aroma de frutas amarelas, frutas tropicais, um aroma de laranja, de manga, maracujá, tudo isso é propiciado pelos lúpulos que são adicionados nela, né? Então o lúpulo ele tem um potencial aromático que está sendo muito explorado agora, recentemente, e está trazendo novas sensações, novos flavors para as cervejas, né? Inclusive, hoje as cervejas modernas elas são muito focadas em explorar esse potencial aromático. Está falando então das NEIPAs, as IPAs americanas, trazem muito a exploração desse perfil aromático do lúpulo. O lúpulo, ele também confere muita estabilidade de espuma para a cerveja. E por conta de proteínas que ele tem nele,
vai ver um pouquinho mais de detalhe mais pra frente na química do lúpulo. E por conta dessas proteínas ele vai conferir estabilidade para a espuma na cerveja pronta. Então essa é alguma das importâncias do lúpulo para a cerveja. Mas a principal mesmo, que a gente fala de lúpulo, é amargor e aroma. Essas duas propriedades é o que mais se explora no lúpulo quando se está utilizando ele na cerveja. Mas o que é o lúpulo em si, né? Vamos ver um pouquinho disso. O lúpulo, ele é uma planta trepadeira, né, perene. O que quer dizer isso? É uma planta que perdura por anos e anos reproduzindo ali. Não é uma planta que produz uma vez o seu fruto, suas flores e depois ela já morre com alguns grãos. Então o lúpulo é uma planta perene. Ela se reproduz por vários anos ali, dando frutos, dando flores. Então isso que é a característica de uma planta perene. É uma planta que precisa ter macho e fêmea para poder fazer a polinização e gerar novos frutos, né, novas flores. E essa flor do lúpulo é conhecida como estróbilo, né, na forma de cone, que contém a lupulina, tem as glândulas então onde vai ter as resinas e os óleos essenciais estão inseridos dentro dessa lupulina, certo? E isso é o que vai conferir as propriedades de amargor e aroma para essa cerveja. Uma curiosidade, a planta de lúpulo ela é um parente próximo da cannabis. Todo mundo sabe o que é a cannabis. É aquela planta onde se extrai a maconha, né? Então ela é um parente próximo, não tem os mesmos efeitos alucinógenos que a maconha, mas tem uma raiz ali próxima da cannabis. E ela é uma planta que é nativa da Europa, Ásia Ocidental e também da América do Norte. Como eu falei, até o século XV, ali quando os cervejeiros ingleses a colonização inglesa chega lá nos Estados Unidos, os nativos americanos não utilizavam esse lúpulo de maneira alguma na produção de suas bebidas, porque quando eles chegam lá, os nativos americanos já produziam uma bebida fermentada de milho, algo até comparável com a cerveja, mas não utilizavam nada similar ao lúpulo. Eles só introduziram então nos Estados Unidos com a colonização inglesa, levando esse lúpulo europeu lá para os Estados Unidos. Como que esse lúpulo é cultivado, né? Como que ele é plantado? Quais são as condições para a gente conseguir ter uma boa produção de lúpulo? A literatura tem dito que para se ter uma boa produção de lúpulo, é ideal que ele seja plantado nas regiões do planeta, nas latitudes 35 a 55. Isso é onde hoje tem bastante produção de lúpulo. Por exemplo, Yakima Valley, lá nos Estados Unidos, é onde tem a maior produção de lúpulo hoje no mundo. É lá em Yakima Valley, nos Estados Unidos, fica brigando muitas vezes com Harletal, na Alemanha. E essas duas regiões, se a gente for olhar no mapa ali, elas estão bem centralizadas entre 35 e 55, mais ou menos em 40 graus ali nessa latitude, certo? Muito até por observação, sem muito estudo científico comprovando essa teoria, tá? Mas é o que a literatura tem observado, onde tem as maiores produções de lúpulo. Se diz também que o lúpulo precisa ter por volta de 14 horas de sol durante a sua floração ali. Também precisa ter de 6 a 8 semanas abaixo de 4,4 graus em média. O que se diz também que se consegue alcançar em torno de 3.600 a 4.000 pés por hectare. E normalmente se planta o lúpulo esticando fios, né? Hasteado por postes, segurado por postes ali, postes de madeira ou pode ser qualquer outro material. Tem fios horizontais, né, para dar uma estrutura e fios verticais indo até o solo, né? E esses fios é onde eu vou plantar o pezinho de lúpulo e ele vai crescer por esses fios verticais. E pode se plantar de 1 a 2 pés, dependendo da região, dependendo de onde se está plantando, se consegue plantar de 1 a 2 pés por fio de arame ali, onde vai estar crescendo então esse pé de lúpulo. Se fala também que o lúpulo precisa ter 3 a 4 anos para se atingir a maturidade de produção de flor, tá? Não é tão simples produzir lúpulo, ele precisa ter esse tempo de maturação, ali, de crescimento, e somente depois disso ele vai começar a conseguir produzir os estróbilos ali de lúpulo. E o lúpulo ele tem uma particularidade que se assemelha muito às uvas. Se fala muito do terroir das uvas, e o lúpulo tem se observado que ele traz muito essas características similares da uva referente ao terroir. E o que é esse terroir?
O terroir é uma característica que o lúpulo adquire da região onde ele está sendo plantado. As condições climáticas, condições de solo, condições até de pragas, condições de cultivo, condições solares, condições ambientais ali que interagem com a planta, e isso vai conferir para o estróbilo ali, vai conferir para a planta propriedades exclusivas daquela planta que está sendo cultivada ali. Então é uma interação entre o meio ambiente e a planta, e isso vai conferir características exclusivas para aquele lúpulo, para aquela planta, né? Então isso que se chama de terroir, uma palavra francesa que é muito relacionada com as uvas. As uvas, elas trazem muito isso para o vinho, então dependendo de onde a uva é plantada, isso vai conferir sabores e aromas específicos daquela uva que não vai se alcançar em nenhum outro lugar do mundo, né? Justamente por conta dessa interação entre a planta, o fruto e o ambiente que ela está inserido, né? Então isso se chama de terroir. Então esse é um pouquinho do cultivo do lúpulo, né? Mas como que esse lúpulo chega para a cervejaria? Como que o cervejeiro vai utilizar esse lúpulo na produção de cerveja? Existem basicamente 4 formas, ou até 5 formas, de como esse lúpulo chega para o cervejeiro. Ele pode chegar na primeira forma natural, que é as flores de lúpulos mesmo, chegando na sua forma in natura para o cervejeiro. Isso tem prós e contras, né? O pró chega lúpulo muito fresco, trazendo sabores e aromas muito frescos, de lúpulo fresco. Então isso é um pró, mas o contra é que isso tem uma vida útil muito pequena. Eu não consigo, por exemplo, fazer a colheita do lúpulo em flor e querer utilizar ele na cerveja depois de alguns meses. Eu tenho que usar no máximo em algumas semanas, porque senão ele já oxida muito fácil, perde propriedades muito fácil, certo? Outra forma que é muito utilizada são os pellets, e a gente vai ter o pellet T90 e o pellet T45. Tem 2 formas de pellet aí, então por isso que pode ter 4 ou 5 formas, dependendo de como a literatura fala, né? Então eu posso dividir esse pellet em 2 categorias. O pellet T90 é onde ele vai ter 90% de matéria seca, certo? E o pellet T45 é onde ele vai ter 45% de matéria seca. Qual é o pró bastante interessante dos pellets? O pellet vai conferir um tempo de vida útil muito maior do que as flores, certo? Eu consigo utilizar por muito tempo depois de ser processado. E o pellet, né, tem uma amostrinha aqui, ele tem bem essa aparência aqui de lúpulo. Traz o aroma muito fresco dos lúpulos, certo? Ele normalmente é armazenado em embalagens ou com atmosfera controlada ou a vácuo, né? Isso vai conferir uma durabilidade muito maior para o lúpulo. E uma forma muito prática de sentir o aroma do lúpulo é tu pegar um pelletzinho dele, esfregar nos dedos aqui, esfarelar ele, para liberar bem esses aromas desse lúpulo, certo? Uma outra forma de apresentação desse lúpulo para a cervejaria são os plugs. Os plugs é uma forma intermediária entre o pellet e a flor. É um lúpulo que não foi tão prensado e nem tão triturado que nem o pellet. Então isso acaba trazendo um pouquinho mais de frescor, né? E também acaba trazendo um pouquinho mais de durabilidade em comparativo com as flores de lúpulo. Então ele é meio que um intermediário entre o pellet e o plug. E uma última forma é o próprio extrato, né? Eu posso utilizar o extrato de lúpulo, onde o beneficiamento ali de lúpulo vai fazer a extração das resinas e óleos essenciais que tem ali na lupulina e vai colocar isso dentro de um frasco e vai propiciar um concentrado então muito alto de resinas e óleos essenciais do lúpulo, beleza? Então essas são as formas que podem chegar de lúpulo aí para o cervejeiro. Agora a gente vai entrar num ponto bem interessante, que é onde traz toda a ciência do lúpulo, é onde existem muitos estudos hoje em dia falando do lúpulo, que é a química do lúpulo, né? Mas antes deixa eu tomar um gole. A composição do lúpulo a gente pode dizer que tem vários compostos aí. A gente vai falar das resinas totais, vai girar aí por volta de 15 a 25% da composição desse lúpulo, é uma quantidade considerável. Vamos falar dos óleos essenciais desse lúpulo.
por volta de 1 a 5%, a gente pode estar citando aí, apesar de uma quantidade ser menor, mas é algo que é muito importante na produção de cerveja, que é esses óleos essenciais que vão trazer os aromas para a cerveja. Vamos falar de proteína, por isso que o lúpulo confere estabilidade de espuma para a cerveja, porque essas proteínas que são solúveis ali vão conferir essa estabilidade. E a gente está falando aí de 15% mais ou menos da composição do lúpulo é proteína. Aí vamos estar falando de monossacarídeo, olha bem, monossacarídeo, que é um açúcar, né, açúcar de cadeia pequena, que são fermentáveis. Então, quando eu adiciono o lúpulo no dry hop, por exemplo, eu vou estar conferindo um pouquinho mais de gravidade ali para a cerveja. Então é muito importante eu ter levedura ativa para fazer o consumo então, desse monossacarídeo, desse açúcar. Tá? Vamos estar falando de polifenóis, por volta aí de 4%, peptinas, aminoácidos, ceras, cinzas, umidade, tem bastante umidade, por volta de 10% do lúpulo é umidade. E em maior quantidade a celulose, que é mesmo então a parte orgânica, estrutural da planta ali, em torno de uns 43% a 50% mais ou menos da planta, dependendo de qual variedade de lúpulo a gente vai estar falando. Então eu vou ter bastante celulose. Mas o que é muito mais importante aqui, que é muito estudado hoje em dia, são as resinas totais, os óleos essenciais, alguma coisa de polifenóis e também esses monossacarídeos aí que tem no lúpulo. Agora vamos ver um pouquinho mais de detalhe. As resinas totais desse lúpulo, certo? Como a gente falou ali, 15% a 30% mais ou menos, a gente vai ter de resinas totais nesse lúpulo. E essas resinas totais elas podem ser divididas em dois grandes grupos: resinas macias totais e resinas duras totais. Vou falar um pouquinho das resinas macias. As resinas macias são as mais importantes hoje, mais conhecidas, mais estudadas do lúpulo, que a gente vai estar então falando dos alfa-ácidos e dos beta-ácidos. Os alfa-ácidos a gente vai estar falando de 5% a 13%, dependendo da variedade, alguma coisa até mais. Tá? E os beta-ácidos também por volta de 5% a 15% das resinas macias. Né? E os alfa-ácidos quais são? A gente vai estar falando da humulona, a gente vai estar falando da corromulona, adromulona, análogos da romulona. Né? Então, são esses os alfa-ácidos que vão lá no processo de fervura serem isomerizados. O processo de isomerização é uma inversão da cadeia desse composto orgânico e essa inversão é que vai conferir então o amargor para a cerveja, tá? O beta-ácido, ele não é isomerizado durante a fervura, tá? Ele pode conferir amargor também, mas quando ele é oxidado já na cerveja pronta ou durante a maturação de alguma maneira. E os beta-ácidos quais são? A gente vai estar falando da lupulona, da colupulona, adilupulona e alguns análogos dessa lupulona, né? Ainda falando um pouquinho dos alfa-ácidos, lúpulos com corromulona um pouquinho maior confere um amargor um pouquinho mais adstringente, um pouquinho mais desagradável, né? Mas na verdade tem estudos mais recentes aí que dizem que na verdade é que a corromulona ela isomeriza muito mais fácil, né? E isso acaba conferindo um amargor mais pronunciado do que, por exemplo, a rumulona e outros compostos aí de alfa-ácidos, né? Então é mais realmente um desconhecimento então da estrutura química do que realmente uma característica desagradável da corromulona, né? Então é por conta de ela isomerizar mais fácil. Então lúpulos que tem corromulona não necessariamente vão trazer um amargor desagradável. É só a gente conseguir dosar ele de forma mais para o final da fervura e tal, que eu vou controlar melhor essa isomerização, eu vou ter uma baixa taxa de isomerização e vou conferir ainda amargores para a cerveja. Falando um pouco agora das resinas duras, a gente vai estar falando da alfa dura, da beta dura, nomenclaturas muito similares às resinas macias, mas quando a gente fala da beta dura, a gente vai estar falando do xanthan-rolumol. Esse xanthan-rolumol que está sendo bastante estudado hoje em dia, por conta que ele pode ser isomerizado também, e ele traz realmente um aroma muito fresco para a cerveja, certo? E então hoje tem sido estudado muito como ativar essa isomerização dele, qual é a facilidade de isomerização dele, como é que ele pode ser isomerizado, por conta que ele vai conferir aromas
muito fresco para cerveja. Então tem se buscado lúpulos com maior quantidade de Chantolmol por conta disso, né? Por conta desse frescor que ele traz para a cerveja. Agora a gente vai ver um pouquinho dos óleos essenciais. A gente falou, as resinas ali é o que vai trazer o amargor para a cerveja. Os alfa-ácidos principais ali é o que vai isomerizar e converter em amargor para a cerveja. E os óleos essenciais é o que vão trazer aromas, os aromas para a cerveja. Os óleos essenciais são extremamente voláteis, então por isso que para extrair os óleos essenciais para a cerveja normalmente se fazem adições bem tardias no processo de fervura, até adições pós-fervura, adições no Whirlpool. Enfim, tem várias técnicas aí, a gente vai ter um vídeo específico falando sobre técnicas de lupulagem. Para extrair esses óleos, eu normalmente adiciono bem no finalzinho da fase quente, na verdade, para não volatilizar tanto esses óleos, eu adiciono bem no finalzinho da fase quente. E também as adições mais tradicionais para extrair os aromas, os óleos essenciais e não volatilizar é na fase fria já. A gente vai estar falando das adições de dry hop, né? A gente vai ter um vídeo específico falando de técnicas de lupulagem, onde a gente vai detalhar bem essas técnicas aí, adições tardias, adições de dry hop, como é que pode alcançar. Vamos falar uma particularidade dos lúpulos, que é a biotransformação, vamos detalhar bem como é que funciona isso, tá? Mas vamos ver aqui o que são esses óleos então. Os óleos essenciais, na verdade, a gente tem quase 3 categorias, podemos citar aí. Hidrocarbonetos oxigenados e compostos de enxofres. Esses são as 3 categorias de óleos essenciais que a gente tem na lupulina, lá dentro do lúpulo. Os hidrocarbonetos vão estar ali por volta de 60% da composição dos óleos essenciais. E são eles os principais óleos que a gente vai dar uma conversada aqui, que vão conferir aroma para a cerveja. Os hidrocarbonetos oxigenados, eles vão trazer aromas indesejáveis para a cerveja. Vão trazer aromas ligados a queijo, que não são desejáveis na cerveja. Os compostos de enxofre vão trazer outros aromas também que não são tão desejáveis para a cerveja. Então é por isso que é bom ter lúpulos com quantidades bem pequenas desses compostos. A gente vai estar falando de legumes cozidos, mofados, cheiro de repolho, algo desse tipo, semelhante à cebola, algo que não é tão interessante para a cerveja. Então é sempre bom procurar lúpulos que não trazem esses compostos sucrados. Mas vamos detalhar um pouquinho melhor os hidrocarbonetos, que são esses os interessantes para a cerveja. São esses os que a gente busca muito. A gente vai estar falando de mirceno, pineno, limoneno, citronenol, geraniol, são tudo hidrocarbonetos que vão conferir aromas bem interessantes para a cerveja. Por exemplo, os mircenos vão trazer um aroma um pouquinho mais picante ali para a cerveja. Os pinhenos vão trazer aromas de pinho, de floral, de pinho mais presente para a cerveja. O limoneno vai trazer aromas de limão, laranja para a cerveja. Cimeno vai trazer mais cítrico, de limão também para a cerveja. Citronelol vai trazer citronela. Então, esses óleos essenciais são hidrocarbonetos que estão presentes, dependendo da variedade do lúpulo, eles vão mudando a concentração entre eles ali. Por isso que se fala muito então dessa questão do terroir, porque conforme as condições climáticas, conforme as condições ambientais, eu vou aumentar a concentração, baixar a concentração de algum deles, conforme a variedade do lúpulo também, composição genética desse lúpulo, vai aumentar a concentração ou baixar a concentração de algum desses óleos essenciais. E aí é com base neles que vai trazer aromas particulares de frutas, florais, herbais para cada cerveja, né? Alguns outros bem interessantes, por exemplo, acetato de mercaptoil, vai trazer aromas de maracujá, aromas tropicais também, com mercatometil. Esses são hidrocarbonetos bastante aromáticos que vão estar presentes, então, dependendo da variedade, alguns vão puxar mais, outros vão puxar outros mais, e aí vai fazendo, então, essa gama de variedades que a gente tem hoje de lúpulos aí, né? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho e falar um pouco das variedades de lúpulos que a gente tem. E cada região tem as suas variedades. Vou falar um pouquinho dos lúpulos alemães. Vou falar de Hallertau Traditional,
Hallertau Perle, que é muito utilizado na escola alemã, os Spouters ali, né, o Spouter Select, o Spouter Spout, são lúpulos bem tradicionais da escola alemã. Falando um pouco dos lúpulos americanos, né, os lúpulos americanos a gente vai estar falando dos New World Hops, né, que é os lúpulos do Novo Mundo, né, falando do lúpulo Amarillo, Citra, Mosaic, Chinook, Cascade, Galena, todos eles com perfil aromático muito, muito potente, assim, ó. E todos eles da escola americana, todos eles com perfil aromático muito particular. Muitos deles trazendo aromas frescos de maracujá, manga, laranja, limão. As IPAs americanas trazendo esse frescor desses lúpulos, né? É algo indescritível mesmo. Só provando e saborizando esse tipo de coisa para poder entender do que a gente está falando aqui, né? Falar dos lúpulos australianos, o Ela, o Enigma, o Galax, Topaz, Vitória 5 tem um lúpulo bastante aromático também, os lúpulos australianos são bem legais também. Já os lúpulos ingleses são lúpulos mais terrosos, mais florais, né? Puxando para um floral, para um herbal, mais característico da escola inglesa. Admiral, Challenger, Kent Golding, Target e o Fugel são lúpulos que são bastante utilizados nas IPAs inglesas, né, por exemplo, e também nas stouts inglesas, que são cervejas também com um certo teor de amargor e aroma de lúpulo um pouquinho mais elevado. Da República Tcheca, né, o Saaz, que é o característico das Pilsens tchecas, né, para tu ter uma Pilsen tcheca, tu tem que usar o Saaz. E hoje a gente pode estar falando aí que a gente tem mais de 200 variedades de lúpulos aí produzidos no mundo inteiro. E Brasil, né, falar do Brasil, será que o Brasil está produzindo lúpulo? É uma coisa que está sendo estudada bastante aqui e está até meio que indo na contramão do que se conhece, do que se tem observado hoje na produção de lúpulo, né? Como a gente falou ali no cultivo do lúpulo, idealmente se deve cultivar nas regiões entre latitude 55 e 30 ali, 30 e 55, ter no mínimo 14 horas do sol aí de exposição, temperatura baixa, para fazer a dormência da planta ali, conseguir fazer a floração e coisa e tal. Mas no Brasil tem se conseguido plantar lúpulo e tem se conseguido cultivar lúpulo aí e até lúpulos com alto alfa-ácido aí que vão propiciar bons rendimentos aí durante a produção de cerveja. Então é meio que está sendo posto em xeque toda essa teoria sobre o cultivo de lúpulo. E algumas variedades estão se dando muito bem aqui e essas variedades estão realmente, algumas delas até se beneficiando com o terroir do Brasil aqui, certo? Então isso é algo que está recente, é algo que está sendo bastante explorado e é algo que vai tomar força muito em breve. A gente tem informações aí que a Ambev tem estimulado inclusive a produção de lúpulo na região sul do Brasil ali, na região serrana ali de Santa Catarina. A gente tem históricos também que em Goiás está sendo produzido alguns lúpulos. Então é tudo uma questão de manejo, de cultivo, que está sendo aprimorado para o lúpulo se adaptar então às terras brasileiras aí. Então é algo que muito em breve a gente vai ter lúpulo brasileiro e vai poder aproveitar o frescor do lúpulo, que quanto mais fresco o lúpulo for, melhor ele é para a produção de cerveja. Vamos ver aqui, por exemplo, algumas variedades mais no detalhe do seu perfil aromático. Por exemplo, o Cascade, né? O Cascade é uma variedade que vai ter aí em torno de 4,5% a 7% de alfa-ácido. De beta vai ter de 4,8% até 7%. Óleos essenciais totais vai ter aí variando de 0,7% a 1,4%. No meio ali da faixa. Mas ele traz um perfil aromático bastante legal de floral, de cítrico, de frutas doces, de frutas vermelhas também. Ele traz um aroma bem característico dessas frutas aí. O Citra, que é um lúpulo muito utilizado na escola americana, que são os lúpulos bem aromáticos aí. Aí sim, esse vai trazer um aroma de cítrico, de frutas cítricas bastante alto, certo? E ele já tem um alfa-ácido um pouquinho maior, de 11% a 13%. E de óleos totais, a gente vai estar falando um pouco mais também, de 2,2% a 2,8%. Então por isso que ele é um lúpulo mais aromático, porque ele tem uma quantidade de óleo essencial um pouquinho maior. Também vai trazer um pouco de frutas doces aí, e também de frutas vermelhas, bastante intenso aí nesse tipo de lúpulo. Frutas amarelas também, ele é bastante característico desse tipo de lúpulo. O Equanor, que é outro lúpulo americano, bastante aromático. A gente vai estar falando de alfa-ácidos aqui maiores já, de 14,5 até 15,5. E óleos totais aqui até chegando 4,5 de miligramas por 100 gramas, tá? Essa é a unidade que se mede óleos totais aí.
Então é um lúpulo que vai trazer um potencial aromático muito alto. Também bem nessa linha aí dos frutas amarelas, frutas doces, de cítrico, já um pouquinho menos de frutas vermelhas. Ele é mais intenso nessas frutas. E para o cervejeiro que está em casa produzindo, quer conhecer um pouco melhor esses lúpulos, basta pegar algum relatório anual aí da Barth Haas ou qualquer outra produtora de lúpulo aí no mundo, que eles fornecem esses relatórios anual de cada colheita, eles fazem análise de cada colheita, e aí com base nessa colheita eles fazem análise do lúpulo e plotam esse perfil sensorial daquele lúpulo. Então, essa é uma outra particularidade dos lúpulos que a gente deve falar, que cada colheita não tem a mesma quantidade de alfa-ácido, não tem a mesma quantidade de óleos essenciais. Então por isso que é muito importante o cervejeiro conhecer a colheita do lúpulo e fazer a correção da sua receita com base nessa colheita. Porque se eu tenho menos alfa-ácido, eu vou converter menos amargor, então minha cerveja vai dar menos amargor. Se eu adicionar nas mesmas condições de um lúpulo de outra colheita que estava com um pouquinho mais de alfa-ácido. Então é muito interessante o cervejeiro conhecer o perfil sensorial, a composição química do lúpulo daquela colheita para poder corrigir isso na receita. E isso é possível com várias calculadoras, até softwares aí, o Beersbit faz isso muito tranquilamente. O cervejeiro consegue ir lá corrigir o lúpulo com base na colheita daquele ano e fazer a correção da receita. Então, dependendo de como for, vou ter que adicionar um pouquinho mais, vou ter que adicionar um pouquinho menos. Dependendo da tua composição de lúpulos, aí tu muitas vezes vai ter que até compensar um pouquinho mais, dependendo do perfil aromático que tu quer daquela cerveja. E aí tu vai botar um pouquinho mais aquele lúpulo que tem um pouquinho mais aquele aroma, aquele perfil aromático que tu quer na tua cerveja. Dependendo da colheita, isso vai baixar, isso vai aumentar, e aí tu vai compensando conforme a colheita do lúpulo. Então galera, esse é o nosso vídeo sobre lúpulo, uma visão mais aprofundada sobre o lúpulo. Claro que tem muita coisa ainda para ser falado sobre lúpulo, sobre técnicas de lupulagem, como extrair esses aromas, como aperfeiçoar a tua receita para poder extrair melhor e poder arredondar esses aromas, principalmente o amargor, né? O amargor é um negócio bem interessante, daí a gente está entendendo, porque na essência o ser humano ele não curte muito o amargor, né? Não é uma coisa que é interessante para o ser humano. Então, quanto mais tu conseguir arredondar esse amargor, quanto mais tu conseguir aprimorar esse amargor, melhor vai ser a tua receita. E isso se consegue com técnicas de lupulagem e também com correções de água, certo? Com o equilíbrio da cerveja. Então é muito interessante o cervejeiro saber como aprimorar esse amargor e ele se tornar mais apreciado pelo paladar de quem está bebendo. Então é isso, galera. Quem gosta, quem está curtindo nossos vídeos aí sobre cerveja, do nosso programa Sua Bia, vai deixando seu like aí, deixa o seu curtir aí nosso vídeo, compartilha, e isso vai ajudar bastante a gente difundir essa nossa cultura cervejeira por esse nosso Brasilzão. Beleza? Vou ficar aqui com a minha New England IPA, uma cerveja bem aromática, com um perfil de lúpulo muito interessante. A gente utiliza nela aqui alguns lúpulos americanos que vão trazer esse perfil aromático bem interessante aí de frutas amarelas, frutas tropicais, né, para essa cerveja que é característica desse estilo. Saúde, galerinha!